Dizem que a escuridão é apenas a ausência de luz. Mas há lugares onde a escuridão respira. Onde cada sombra é uma testemunha, e cada silêncio esconde um grito. Histórias que nem todos ousam contar. Mas você já está aqui. E uma vez que você entra, não há volta. Bem-vindo ao Summum Tenebris. Se você ainda não fez isso, siga-nos para mais histórias que farão você olhar 2 vezes antes de apagar a luz. A Mulher de Vermelho. Alguns anos atrás, algo muito estranho aconteceu com minha melhor amiga e eu. Eu tinha 15 anos. Uma noite, decidi dormir na casa de uma amiga. Depois de uma noite de filmes, queríamos fazer algo emocionante. Perto da casa dela havia um local de demolição, um bloco de casas em mau estado que seria derrubado. O lugar estava isolado, com placas de advertência por toda parte. As casas estavam protegidas com tábuas. As portas e janelas fechadas, impossível entrar. Mas decidimos caminhar pelo quarteirão e tirar algumas fotos. Minha amiga sabia de um lugar por onde podíamos entrar. Todas as casas pareciam bloqueadas, exceto uma que tinha uma janela do 2º andar apenas protegida. De lá, podíamos ver para dentro. Tiramos uma foto com uma câmera digital. Depois, ao revisar as fotos, vimos algo perturbador. Uma mulher vestida de vermelho, com pele muito pálida e cabelo preto longo. Parecia muito triste. Mas não havia ninguém lá quando tiramos a foto. Voltamos ao local para confirmar. Tudo continuava fechado. Jamais soubemos quem era essa mulher. A obsessão de Ayano nesta história me foi contada por um amigo do Japão. Vou chamá-lo de Rita. Aconteceu quando ele tinha 11 ou 12 anos. Ele era um menino atraente, com muitos admiradores. Uma garota mais velha, Ayano, de 17 anos, ficou obcecada por ele. No início, eram amigos, mas ela começou a segui-lo. Ela o assediava por mensagens, mais de 20 por dia, e depois elas começaram a ficar mais estranhas, como se ela soubesse detalhes privados da vida dele. Ayano acabou se tornando sua babá. Um dia, ela disse a ele que sua mãe havia saído do país e que ele deveria ficar com ela por uma semana. Rita aceitou. Ao chegar a casa, os pais de Ayano não estavam. Os jogos se tornaram inquietantes. Brincar de família onde ela era sua esposa, deixá-lo vendado em um quarto por horas. No 5º dia, enquanto ela estava no trabalho, Rita viu na televisão uma reportagem sobre crianças desaparecidas. Era ele. Antes de conseguir ligar, a televisão desligou. Ayano estava atrás dele com o controle remoto. Rita gritou, lutou e conseguiu abrir uma janela para pedir ajuda. Um casal que passava chamou a polícia. Eles chegaram e o encontraram amarrado e vendado em um quarto. Ayano foi levada pela polícia. Rita se mudou para a Austrália e nunca mais a viu. O dançarino da noite. 5 anos atrás, eu morava no centro de uma cidade importante nos Estados Unidos. Sempre fui notívago. Uma noite de semana, eu caminhava perto de um parque quando vi um homem ao longe. Ele estava dançando. Parecia uma valsa, com passos estranhos. Ele se aproximava dançando. Pensei que ele estava bêbado e me afastei. Mas quanto mais perto, mais me inquietava. Ele era alto, magro, com um terno antigo e um sorriso exagerado. Atravessei a rua. Quando olhei para trás, ele estava parado, me olhando. Continuei caminhando. Ao virar novamente, ele não estava mais lá. Até que eu o vi, ele havia atravessado a rua, agachado, como espreitando. Avançava em passos exagerados, como um desenho animado. Eu congelei. Ele estava cada vez mais perto. Quando estava a um carro de distância, consegui dizer algo, mas apenas saiu um murmúrio de medo. O homem virou lentamente e se afastou dançando. Mas quando ele quase desaparecia, começou a correr novamente em minha direção. Corri até chegar a uma rua mais iluminada. Não o vi mais. Jamais saí à noite novamente. As fotos suspeitas nos anos 80, minha mãe limpava casas na Austrália. Uma senhora mais velha a contratou para uma fazenda antiga. Ela não quis conhecê-la pessoalmente, mas deixou as chaves debaixo do capacho.
A casa ficava no meio do nada. 1 hora depois de começar, minha mãe ouviu a porta dos fundos se fechar. Não havia mais ninguém. Assustada, terminou de limpar. Ao entrar em um dos quartos, encontrou fotos sobre a cama. Eram dela. Fotos tiradas de janelas, cercas, e em outras casas onde ela havia trabalhado. Ela ligou para a polícia do telefone da casa. Nunca mais soubemos dessa mulher. O homem debaixo da cama há 1 ano e meio. Mudei para o meu primeiro apartamento. Saí para pegar o correio enquanto falava ao telefone. Ao retornar, deixei o telefone sobre a cama, ele caiu no chão. Ao me abaixar para pegá-lo, vi algo que me paralisou. Havia um homem debaixo da minha cama. Ele não havia percebido que eu o via. Fingi normalidade, disse que ia tomar banho, entrei no banheiro, tranquei a porta, abri a janela, saí e chamei a polícia. Quando chegaram, encontraram um homem esperando atrás da porta do banheiro com uma faca. Era um andarilho. Foi internado em um hospital psiquiátrico. A máscara de vendetta uma vez, com minha namorada, ficamos na casa móvel da minha família, no meio da floresta. Havia uma tempestade de neve. Ouvimos ruídos lá fora. Ao olhar, vimos pegadas humanas na neve, que se dirigiam ao quintal. Ao abrir a cortina, vimos um homem com máscara de vendetta nos olhando. Me armei com um rifle, bloqueamos a porta e nos escondemos. Ele bateu na porta, mas foi embora. No dia seguinte, pegadas frescas levavam do jardim para a floresta. Nunca mais voltamos. A ligação da minha avó um dia foi à casa da minha avó. A porta estava aberta. Ouvi ruídos no quarto dela. Subi, mas pouco antes de entrar, ela me ligou. Estava fora. Desci, chamei a polícia. Era o vizinho dela, armado, escondido. Se eu entrasse, ele teria me atacado. O invasor misterioso uma noite, ao voltar com minha esposa, notamos a porta aberta. Revisei a casa, não havia ninguém. Chamamos a polícia. Não encontraram nada. Naquela noite, minha esposa gritou. Ela havia esquecido de revisar um quarto. Um homem saiu de lá. Ele atirou na porta enquanto fugia. Nunca foi capturado. Os olhos na ventilação. Quando eu tinha 26 anos, comecei a ouvir ruídos estranhos no meu quarto. Portas que se abriam sozinhas, grunhidos nos dutos. Uma noite, vi 2 olhos me olhando da ventilação. Meus pais não acreditaram em mim. Ainda não tenho explicação. A figura no lago. Vivemos perto de um lago. Um dia, vi algo preto e vermelho se aproximando dos meus filhos. Eu os tirei da água. Naquela noite, voltei com uma lanterna. Vi uma figura humanoide com longo cabelo preto. Estava quieta, como observando. Saí correndo. Nunca contei nada, até agora. Nem todas as histórias terminam quando você desliga o vídeo. Algumas, apenas começam. Se algo do que você ouviu esta noite te fez olhar para trás, então você já faz parte disso. Comente qual história te arrepiou. Compartilhe este vídeo com alguém que dorme muito tranquilo, e lembre-se de nos seguir no Somum Tenebris. Porque muito em breve, você ouvirá novamente algo que não deveria ter ouvido. O medo é real. E está mais perto do que você pensa.